gente tem uma matéria aí agora do Flávio em relação ao Botafogo e também o Atlético. O Atlético, se não ficar esperto, o Atlético vai cair. Vai brigar para não cair. E o Botafogo, muitas vezes não dá nem para entender como é que o Botafogo está na quarta posição, né? Porque eu acho que ele está na quarta posição. Quinta, o Mirassol ganhou. Que o Mirassol ganhou, graças a Deus, foi para 42. Vamos com a matéria para todos nós aqui do apito final. Um sábado à noite, um jogo contra o Atlético Mineiro e com um jogador expulso no primeiro tempo. Um roteiro muito conhecido para o Botafogo. É difícil não lembrar, né? Mas a gente precisa ganhar, voltar a ganhar. Precisamos voltar a ter um jogo assim. Agora as sensações são de felicidade e muito cansado também, né? Porque a gente correu muito. O jogo não valia título, é verdade, mas valia muito para as duas equipes. O Botafogo precisava vencer para se manter entre os 6 primeiros do Brasileirão. Já o Atlético Mineiro buscava a primeira vitória sob o comando de Jorge Sampaoli. Dentro de campo, um jogo mais brigado do que jogado. Na primeira etapa, Caio Paulista esteve perto de abrir o placar com esse chute na trave. Depois foi a vez de Reinier quase marcar para os mineiros. Do lado botafoguense, Vitinho perdeu essa boa chance ao não dominar a bola. Depois, Caio Pantaleão cabeceou por cima. Na reta final da primeira etapa, Cris Ramos acertou uma cotovelada em Igor Gomes e foi expulso. O Cris é 1,93 igual que eu. Então, quando você tenta tirar um cara da frente, se o cara é menor, a altura do seu cotovelo sempre vai dar no rosto do outro cara. Eu achei na jogada, aí não voltei a ver depois, né? Mas aí no campo eu achei que ele tenta tirar o cara de cima. Mesmo com 1 a menos, o Glorioso abriu o placar. Com 2 minutos do segundo tempo, Montoro achou Santi Rodrigues, que testou firme para fazer 1 a 0. Na melhor chance do Galo para empatar, Hulk, dentro da área, chutou sem direção. La verdad es que hoy el primer tiempo el equipo fue mejor que el rival 11 contra 11 y 11 contra 10. Más el segundo tiempo empezó a desordenarse y eso generó que el rival aproveche una acción y nos concrete. Pero yo creo que tenemos que mejorar bastante y trabajar mucho en el tema ofensivo porque el time no está encontrando variantes ofensivas para ganar los juegos que tiene ventaja. No fim, vitória do Botafogo por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos. Com o resultado, o Botafogo volta a vencer na temporada depois de 3 jogos e fecha a rodada do Brasileirão entre os 6 primeiros colocados. Já o Atlético Mineiro chega a 7 jogos sem vencer e agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, já que no meio da próxima semana terá o Bolívar pela frente pelo segundo jogo das quartas de final. A importância da vitória nesse momento é grande porque a gente merecia esses 3 pontos, essa vitória, essa satisfação, porque passamos por um momento difícil, mas os jogadores não baixaram a cabeça, seguiram trabalhando, fizemos todo o que falamos, aconteceu, era um jogo que a gente precisava. Esse filho do Ancelotti, toda vez que ele perder, vai ter a parada dele ir embora, porque ele não é treinador, certo? Ele não é treinador. Não é treinador. É como o Xavier, alguém fala mais dele? Algum time do Brasil fala assim, ó, vamos contratar o Cleito Xavier, o Kleber Xavier. Alguém fala? Não. Ninguém fala. Né? Aí você traz um filho do treinador da seleção brasileira. Aí você já perdeu quase tudo aí. Você tem só o brasileiro, certo? Você não vai ganhar o brasileiro. Qual a ideia do Botafogo para você nesse campeonato com o filho do Ancelotti, que não é treinador? Olha, eu posso estar redondamente enganado, Neto, mas o Textor fez uma bela de uma média, estou falando bela de uma média, ao trazer o filho do Ancelotti para comandar o Botafogo. Sabe aquela história? Ah, o Ancelotti é o técnico da seleção, tal, vou tentar algum tipo de aproximação, não consegui ainda sacar que tipo de aproximação é essa, mas vou chamar o moleque para treinar aqui o Botafogo. Pode ser que ele venha a ser um bom treinador. Talvez o Botafogo fica mais perto da seleção, né? É, Isso é óbvio. Pois Se o cara é auxiliar, pô. É, então. Ué, pai,
Ah, você tá precisando de um volante? Ah, mas tem o Marlon Freitas. Não estou dizendo nada do Marlon. É óbvio que o menino... Vai acontecer. Não, e ele é da comissão da seleção, Ele é né? da comissão técnica. Isso é normal, ué. Você Mas- acha que o filho do Tite nunca influenciou em nenhuma Sim, claro. convocação? A propósito, o Matheus Bach estava aí se preparando para ser técnico, quase que bateu no Santos, se o Santos não traz um novo treinador. Agora, caiu na Libertadores, caiu na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro a chance do Botafogo é nenhuma para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Uma temporada perdida para o Botafogo. Perdido é o Thales Magno, né? O Thales Magno, você me enganou, irmão. Desculpa, com toda a sinceridade. Neto, sabe o que eu acho do Botafogo? Me parece bem claro, para fazer uma análise rasa nesse momento, só em relação ao que faz o scout do Botafogo e o que faz a direção do Botafogo, que a gente não sabe qual é, porque o Textor está na justiça contra o próprio fundo Eagle, que quer tirar dele a decisão sobre tudo. O scout do Botafogo é capaz, com essa venda de jogadores tão frenética, a achar jogadores muito interessantes. É muito bom o scout do Botafogo. Ainda que perca jogadores, você vê o Botafogo indo atrás de bons talentos para poder repor. Em contraponto a isso, diz o Textor que é o Textor que escolhe técnico, não é isso? Mas como escolhe técnico mal? Porque assim, ele acertou em 2, é verdade. Ele acertou num que deixou o time para trás. Jorge, né? Luiz Castro O e Luiz Arthur Castro, Jorge. ele acertou, só que ele errou a maioria. Me parece que ele acertou também sem querer acertar. Sem Me querer. pareceu um tiro no... porque acertou com o Arthur Jorge. Me parece que também foi como o Bruno Lage, que foi um... né? Quando ele quis colocar o Thiago Nunes, quando ele colocou O Arthur Jorge que não acertou muito, né? Acertou, Tudo bem. errou. O Paiva, Renato Paiva. Olha, Renato Paiva. Eu acho que O Renato Paiva foi no Bahia, não fez nada, foi embora do Fortaleza, foi mandado embora. Eu acho que ele deveria dar para o pessoal Tem do uns scout português ruins aí, viu? a chance, Tem uns português ruins, desgraça, hein? Tem umas desgraças de português aí. Ele deveria passar para o pessoal do scout, talvez, a escolha dos técnicos. Porque o que está sobrando para o Textor está indo muito mal. Godoy? Eu acho, craque Neto e colegas, que ele é muito esperto, muito inteligente, Textor. Ele consegue, com essa nomeação, com essa escolha de técnico, ficar muito próximo da parte administrativa da seleção brasileira e da CBF. Porque ele tem ali nada mais, nada menos do que um integrante da comissão técnica da seleção brasileira que tem... E que dorme com a mulher dele. A mãe dele dorme com ele, né? Não é? Não, mas... Não, mas pode ser até... Sim, mas ele é pode filho ser, da esposa. Se não Ele dorme, dormiu. Ele fala assim, ô mãe, fala pro pai lá, vai. Quantas vezes? Quantas vezes? Se ele pede mesada, não? Pede mesada? Sim, mas, pô, você tá louco? Então eu acho que... Vocês acham que é fácil ser mãe? Eu acho que o Textor não está fazendo nada errado, não. Esse cara é muito esperto. Mas muito, muito esperto. Vamos lá. O Atlético corre risco de cair e o Botafogo classifica entre os 4 para você, Quesada? Ano passado o Atlético teve também uma campanha super curiosa, né? Porque ele chega às fases derradeiras de Libertadores e Copa do Brasil, não ganha nenhuma delas, né? E aí na última rodada, lembra, Netão? Ele vence o último jogo e consegue escapar. Quase que o Atlético Mineiro caiu na temporada passada. Eu acho que é um dos postulantes ao rebaixamento, se não melhorar aí o nível de futebol. O Atlético não está jogando nada. Marília nada. Ruiz? Eu acho que nem o Botafogo vai estar no G4. Existe uma pequena possibilidade de uma melhorada. Já que ele não tem nada para jogar, só tem o Campeonato Brasileiro, de estar no G6. No G4, acho que não estará. Em relação ao Atlético, a sorte do Atlético, Neto, a gente está aqui com a tabela de classificação atrás aqui no nosso telão, Tá os aqui, primeiros 10. Mas se a gente mudar do 11 ao 20º, olha lá o Cascão, obrigada. Aí a gente tem a primeira página da tabela, mas vira a página para mim, por favor. A sorte do Galo e de outros times com futebolzinho bem pequenininho é que Juventude, Vitória, Fortaleza e mesmo o Sport que está vencendo o Corinthians nesse momento, estão virtualmente... Tudo bem, mas esses times, quando começa a ficar no final, os caras injetam dinheiro, hein? Pesa a perna. Tem mala branca, aquela coisa toda. O Galo ainda tem esse meio de semana a possibilidade de chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. Tava 2-0, empatou 2-2. No segundo tempo, o ar rarefeito da Bolívia pesou.
O Galo vai jogar em casa, tem que vencer o jogo para passar do Bolívar. Depois existe a possibilidade de ter que pegar o Independente Del Valle, que também é na altitude, apesar do Once Caldas ter vencido o primeiro jogo. Tá. Então o Galo, pela Sul-Americana, pode tentar uma vaga na Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro é G16. O Atlético até no 11 contra 11 no primeiro tempo, se sai melhor, tem uma chance, uma bola na trave do Renier, numa jogada ali com o Hulk, numa tabela com o Hulk, o Atlético se comporta melhor no primeiro tempo. Faz um primeiro tempo ok. Aí quando o Cris Ramos é expulso, cara, você tem o segundo tempo, olha só, a expulsão, olha como é absurdo isso aqui que aconteceu. Vamos lá. A expulsão do Cris Ramos é no minuto 46, 45 mais 1 do primeiro tempo. O Atlético jogou o segundo tempo todo e mais. O Atlético teve um intervalo, porque às vezes o que acontece? Tipo a final da Libertadores, né? Que foi outro trauma aí que o Atlético reviveu ontem. Você viu o jogador do time adversário, você montou a estratégia para jogar no 11 contra 11. Aí, com 40 segundos de jogo, o camarada é expulso do time adversário. Pô, você tá no calor do jogo, você tem só o tempo rápido ali pra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, reposiciona, você vai pra cá, você vai pra lá, agora nós vamos marcar desse jeito, rapidinho, porque o jogo tá rolando. Ontem ele teve 15 minutos de intervalo, o Sampaoli. 15 minutos de intervalo, tamo com um a mais, rapaziada, agora nós vamos fazer isso aqui, nós vamos, desse jeito. Aí ele tira no intervalo o Lianco, eu não tiraria, tudo bem, tem a preocupação, o cartão amarelo do Lianco, mas dele compensar, mas eu não tiraria. Você perde o principal jogador desse setor ofensivo, né? Você tinha outros jogadores, o Fausto Vera contribuindo muito pouco, você tinha o Natanael numa noite desastrosa e aconteceu o que aconteceu no gol. Mas assim, ele vai lá e tira Caio Paulista, que estava mal realmente, e tira Lianco, põe Arana, põe Scarpa, mas o time não consegue ter um repertório, não consegue ter um volume. O Botafogo faz o gol cedo no segundo tempo, o Natanael faz vergonha no lance, o Igor Gomes não acompanha, o Santos sobe. E a partir daí, mesmo com a entrada do Scarpa, mesmo com o Arana, para tentar dar um pouco mais de apoio pelo lado esquerdo, o Atlético se limita a cruzar a bola para a área. Acho que muito também pelo mérito do Botafogo, que povoou o meio-campo, que foi levando o Atlético para os lados e tem ótimos zagueiros pelo alto, que são o Caio Barbosa e o Pantaleão, que se deram muito bem cortando a grande maioria dos levantamentos que o Galo tentou. Então foi um Atlético no segundo tempo de uma pobreza, como tem sido, né, nos últimos jogos, no 11 contra 10, gente. 11 contra 10, um negócio que faz muita diferença do futebol, pesa muito no futebol. E o Atlético não conseguiu tirar vantagem disso, usar isso a seu favor ontem. Não conseguiu contra o Bolívar na altitude, porque o Gariglio do Bolívar é expulso aos 12 do segundo tempo. Estava 2-1. O Atlético ainda tomou um empate com um a mais. Não conseguiu tirar a vantagem disso contra o Santos, quando o Zé Ivaldo é expulso e o Atlético toma um empate com 11 contra 10. Vocês lembram, né? O Zé Ivaldo foi expulso aos 10 do segundo tempo, o Tiquinho empatou de pênalti aos 42. Aos 42. O Atlético sai na frente, ali pelo menos ele conseguiu tirar um pouco de vantagem, né, da superioridade numérica, porque o gol do Igor Gomes sai depois da expulsão do Zé Ivaldo, 5 minutos depois. E ele toma um empate. São 3 jogos seguidos. Gente, isso não pode ser normal. Desculpa, mas isso não tem como, sabe, sem escândalo, na boa, não é normal. 3 jogos seguidos em que você tem superioridade numérica em relação ao seu adversário, você não ganha os jogos e você toma gols a partir da superioridade numérica. Tomou gol do Santos com um a mais, tomou gol do Bolívar com um a mais, tomou gol do Botafogo e perdeu o jogo com um a mais. Gente, não é possível. O Sampaoli chegou agora, são 4 jogos. Eu não defendi a contratação do Sampaoli. Eu considerei neste canal um risco a contratação do Sampaoli, pegando os últimos trabalhos dele como referência. O que ele fez no Sevilha, deixou o time na zona de rebaixamento, saiu, o time não caiu. O que ele fez no Flamengo, que foi decepcionante, o que ele fez no futebol francês, onde ele ficou 10 jogos, eu acho muito arriscado. Agora, convenhamos, são 4 jogos também. 4 jogos. Você apostou, você insistiu num trabalho do Cuca, que já estava dando sinais há muito tempo que não ia andar, tanto que quando o Cuca foi demitido, eu lembrei do vídeo que foi feito em maio neste canal, sobre a pouquíssima evolução, os pouquíssimos avanços do trabalho do Cuca. A diretoria do Atlético resolveu esticar a corda até setembro. Aí não tem como trocar no meio do mata-mata com o Cruzeiro para tentar um fato novo, uma virada quando já estava perdendo por 2 gols. E jogo quarta, domingo, e viagem para Bolívia e volta, não tem tempo.
com um elenco que também não reage, com jogadores... Aí, sejamos, né, vamos lá. Não quero fazer aqui cobrança sensacionalista, exagerada, mas vamos lá. Tem muito jogador nesse elenco do Atlético com salário alto e rendimento baixo. Jogador ganhando na casa de R$1 milhão e que não entrega. Assim, com todo respeito, é o Everson fazendo a parte dele lá atrás, é o Lianco, apesar dos exageros, dos excessos, tentando arrumar o sistema defensivo, é o Hulk desesperado, correndo, tentando de um lado para o outro, e o time não tem mais nada. E o time não tem mais nada. Mas nada. E muito jogador com salário alto, rendimento alto. Mas não se esqueçam, eu não sei, porque a gente não vive o bastidor, o ambiente interno do Atlético. Eu não sei se existem ainda algumas sequelas daquele episódio de semanas atrás, quando os jogadores, o Scarpa foi lá, mandou notificação, o Rony estava fora do clube, aí voltou, não, estou indo embora porque está atrasado, porque isso é aquilo, aí a diretoria conversou com os caras, o Rony foi reintegrado, o time classificou na Sul-Americana, o time se saiu bem nos 3 confrontos lá seguidos contra o Flamengo, 2 na Copa do Brasil e 1 no Brasileiro, aí a poeira baixou. Mas eu não sei se existem sequelas ainda hoje visíveis desse episódio, eu não sei. O que eu não acredito é que um episódio como esse se resolva tão rapidamente numa simples conversa. Não, tá tudo bem, galera, tá tudo resolvido. Não me parece. Não sei se isso tem alguma consequência ainda no campo. Que eu sei que o Atlético me parece, nesse momento, perdido. Isso é desesperador. Tem só um alento nesse momento. Tem equipes piores. Do ponto de vista técnico, de rendimento, eu não sei, porque o Atlético tá jogando mal há pelo menos... Um mês é pouco, né? Um mês é o que ele não ganha, mas ele tá jogando mal há mais do que isso. Mas, tecnicamente, tem equipes... Você vê o Vitória, você vê o Juventude, você vê o Fortaleza, que ontem perdeu para os reservas do Palmeiras. Depois os titulares entraram a partir do meio do segundo tempo, mas o Palmeiras jogou boa parte com o time reserva. Você fala, esses aí dificilmente vão escapar. O Vasco, o Santos, eu acho que são inferiores ao Atlético em qualidade. Isso dá ao torcedor, ufa, mas não dá para contar com isso. Isso aí é contar com o... não queria fazer... É contar com o ovo dentro da galinha, pronto. Pode ser, né? Óbvio que não é deboche nenhum. Sabe, é contar com um negócio que você não sabe se, você não sabe quando. Porra, não dá pra contar com isso. O time precisa reagir. E aí você pensa, pô, chegou treinador novo, vai reagir, né? Fato novo, dá uma chacoalhada, mexe no vestiário, vamos. Mudou nada. Uma passividade do time. Uma quantidade de jogadores jogando mal. É muito jogador mal. Muito jogador. A grande maioria do elenco não está rendendo absolutamente nada, sabe? E aí o torcedor vai para o aeroporto, protesto, o clima fica péssimo. É bom o Atlético abrir o olho, porque o ano passado deixou essa lição. Não se brinca com o Campeonato Brasileiro. Você somar 2 de 18 pontos recentes do campeonato, você está implorando para brigar lá embaixo. Não é que você está pedindo, você está ajoelhando e, pelo amor de Deus, eu quero brigar contra o rebaixamento. É isso. Esse é o recado que está ficando. Terrível. Muito decepcionante, muito irritante para o torcedor do Atlético e ainda reviveu o trauma da final. Porra, 1 a mais, cara, de novo, contra o Botafogo, de novo. Inacreditável. Porque, por exemplo, essa situação, tudo bem que você, aí vamos olhar o outro lado, né? Só para fechar e passar para o Botafogo. Você teve 15 minutos de intervalo para arrumar o time com um jogador a mais, para conversar, reposicionar, armar estratégia. E você não conseguiu fazer. Mas também, no dia a dia, essa é uma situação que você treina. Quando o adversário, vamos fazer o coletivo aqui, tira um do time reserva, agora é o seguinte, nós vamos treinar um cenário aqui de um jogador a mais, 11 contra 10 para... Você faz isso nos treinos. Não sei nem se deu tempo de fazer ainda. O São Paulo chegou, já tinha clássico, viagem para La Paz, não sei nem se deu tempo de fazer. São os problemas de você fazer um movimento como esse que o Atlético fez, demorou tanto para fazer, né? Demorou muito para fazer um movimento de troca do Cuca por qualquer outro treinador, né? Não seria o Sampaoli o meu nome ideal, mas enfim, a saída do Cuca era algo que deveria ter acontecido mais cedo. Deixa eu falar aqui da vitória do Botafogo.
O Botafogo ontem, ele precisava ganhar. Ontem era aquele jogo, você tinha que ganhar assim, 6-0. Tem que ganhar, de qualquer jeito. Jogando bem, jogando mal, se jogar bem, melhor. Alô, Neymar Pai, se jogar bem, amém. Mas se não der, tem que ganhar o jogo. Tem que se virar para ganhar o jogo. Porque a semana foi muito turbulenta, dentro e fora de campo. Aliás, eu gostaria de falar novamente, mas eu juro que eu não vou repetir. Eu não vou me tornar repetitivo sobre John Textor, mas é sobre algo que aconteceu nesse fim de semana, tá? É sobre algo que aconteceu nesse fim de semana. Aconteceu ontem, mais especificamente. Falarei no final do vídeo. Porque o Textor tá difícil, tá muito difícil. Mas, então, você precisava ganhar o jogo ontem, porque a semana foi muito dura, com 3-3. É um resultado muito pesado, muito traumático, o time abrir 3-0, tomar 3-3. As sequelas estavam aí ontem, o público ainda foi baixo, melhor do que o do meio de semana, quase o dobro. Tinham 6 mil pessoas, ontem tinham 10 mil pagantes e quase 12 mil presentes. Mas ainda um público baixo. Quando anunciam a escalação, o nome do David Ancelotti é vaiado pela torcida. Então, o ambiente estava assim, pesado ontem no Newton Santos. Você precisava ganhar o jogo. E aí, você já tá num primeiro tempo difícil. Botafogo, no primeiro tempo, se você for olhar, chance pra valer, a chance que o Vitinho, de maneira inacreditável, desperdiçou no começo do jogo. Cara a cara. Ele e o Everson, ele e o gol. Inacreditável. Fora isso, Botafogo teve muita dificuldade para atacar nas proximidades da área, no que chamam de terço final do campo, furar a defesa do Atlético, muitas dificuldades de repertório, muitas. Esse tem sido um problema do Botafogo nesse ano. É um Botafogo que não tem mais o diferencial técnico que tinha para atacar no ano passado, principalmente com o Luiz Henrique, mas com o Almada também, e o Botafogo que não encontrou outras alternativas. E para piorar, tem jogadores que estão rendendo menos do que no ano passado, caso, por exemplo, do Savarino. Enfim, então o Botafogo sofreu no primeiro tempo. E aí o seu Cris Ramos faz o que faz com o Igor Gomes antes da cobrança do escanteio aos 45 do primeiro tempo. Não dá. Galera, desculpa. Essa semana no jogo da Champions, o Carvajal foi expulso de uma maneira bizarra, quando agrediu lá o goleiro do Olympique de Marseille, e o VSR falou isso na transmissão. Cara, é o tipo da expulsão, do erro, que tem que ter multa pro camarada. Porque é um cara experiente, no caso do Carvajal, então pior ainda, né? Experiente, anos de clube. Porra, os caras sabem, os caras são profissionais, os caras estão na era VAR, os caras sabem que tem câmera pra tudo que é lado do campo e se acham à vontade pra largar o cotovelo na cara do adversário. Gente, mas que falta de inteligência. Que falta de inteligência do Cris Ramos. Ganhou o jogo. Aí vai ficar em segundo plano? Não é pra ficar, não. Porque ele poderia ter matado o Botafogo com essa expulsão ontem. Arrebentado com qualquer chance de um jogo que estava difícil. De um primeiro tempo que estava muito difícil. Então chamar o Bonitão, falar, ô Bonitão, não dá pra você fazer isso aí que você fez. Ó, tá aqui a multinha pro senhor. Eu sou a favor. O VSR falou isso na transmissão e eu concordo. Eu sou totalmente a favor. Na transmissão da Champions. Totalmente a favor. É uma irresponsabilidade. O que faz o Cris Ramos é um negócio irresponsável. Bom, e aí, no segundo tempo, eu até fiquei surpreso, né? Falei, vamos ver o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer de mexida, né? Ele joga o Savarino para função de falso 9, ele volta sem trocas. E aí você vê, né? Eu fui olhar o banco do Botafogo, você tem lá como opção para centroavância o Mastriani. O Mastriani não era cogitado pelo Renato Paiva e não é cogitado pelo David Ancelotti. O que mostra como, e aí, gente, é o que a gente fala. 2024, deu tudo muito certo, nós vamos elogiar. 2025, o que não deu certo, o que deu errado, a gente precisa criticar. Mesmo que personagens envolvidos tenham acertado no ano anterior. Olha o bingo do canal, ninguém acerta o tempo todo, ninguém erra o tempo todo, e a gente não precisa ficar elogiando o tempo todo, babando, bajulando o tempo todo e criticando o tempo todo. Precisa ter o equilíbrio. Esse mesmo scout, esse ano, errou quando trouxe o Mastriani. O cara perde o centroavante, faz as mudanças, morre até porque ele não fez as 5 e não põe o cara pra jogar. Por que não põe? Porque não confia. Porque não é um jogador hoje, sabe, com condições de ajudar. O Botafogo esse ano gastou 50 milhões de reais no Juan Cruz, o Botafogo trouxe o Mastriani, o Botafogo trouxe Elias Manuel. Errou.
Errou. Acertou ano passado? Maravilhoso. Errou esse ano. Aí sabe qual foi a solução? Deu certo, o Botafogo ganhou o jogo. Mas me chama muita atenção isso. E o Arthur Cabral tá fora de combate nesse momento. Savarino de falso 9. Precisou ser o falso 9, o Savarino. Aí você tinha Montoro e Santi fazendo balanço pelos lados do campo. Mais uma vez o Montoro com excelente participação individual. Mais uma vez. E, inclusive, é ele que faz o esculacho para cima do Natanael e cruza para o Santi. Não dá para abrir mão do Montoro, e essa parada do Montoro jogar o sub-20 e ficar fora de jogos importantes do Botafogo, eu acho inacreditável, não engulo isso, eu acho bizarro que isso continue acontecendo com diferentes clubes do futebol brasileiro. Ah, mas o jogador pediu para jogar. Montoro, o negócio é o seguinte, irmão, ou a gente termina esses 15 jogos aí bem e garante a Libertadores, ou nós estamos, full em 2026. Precisamos de você, cara. Precisamos de você. Porra, você vai abrir mão do Montoro? Ah, não, porque ele tem que jogar o sub-20. Acho bizarro, inclusive, a FIFA permitir que essas competições sangrem os clubes. Não, mas o cara não é jogador da seleção principal, é do sub-20. Meu amigo, com 18 anos, o cara hoje é titular de time profissional. Não existe mais isso. Não espera 22, 23 pro cara ser titular, isso é importante. O moleque com 16, às vezes, tá jogando no time titular. Ah, não, mas ele tem que ir pra seleção de base. Não tem que ir, desculpa. A realidade mudou. O calendário tem que se adaptar a essa nova realidade do futebol. Tem que se adaptar. É bizarro. Enfim, e aí o Botafogo faz o seu gol, méritos totais ali do Montoro e também da cabeçada do Santi, né? David Ancelotti, por que você tirou o Santi, meu filho? O Santi tem que ser titular. O Santi vai bem contra o Vasco, você tira ele domingo contra o São Paulo no Morumbi, depois voltando de uma data FIFA, onde o time ficou 10, 12 dias sem jogar. Porra, sabe? Aí o Montoro e Santi, sintomático, né? Participaram da jogada do gol da vitória do Botafogo. E a partir daí o Botafogo se comportou bem defensivamente. Preencheu o meio-campo, então fez com que o Atlético tivesse uma circulação de bola muito burocrática, levou o Atlético para os lados, e aí quando vinha cruzamento, Barbosa e Pantaleão muito bem, são muito bons nesse tipo de jogada. No final do jogo, ele ainda joga o Marçal para fazer a linha de 3, protege ainda mais, e o Botafogo não dá para dizer que sofreu enormes sustos depois de abrir o placar, mesmo com 10 em campo. Então, é uma vitória espetacular? Não. Atuação fantástica? Não. Ainda alguns problemas ocorreram? Sim. Principalmente no primeiro tempo, no sentido de criação do terço final. Agora, paz, um pouco de tranquilidade numa semana difícil. E para fechar, John Textor ontem criticou, foi às redes sociais, para criticar, para desmentir, para responder, rebater uma reportagem do jornal O Globo, sobre acionistas minoritários da Eagle que estariam estudando a possibilidade de comprar mais ações e assumir o futebol do Botafogo. Por exemplo, a senhora Michele Kang, a bilionária lá coreana que hoje está mandando no Lyon. E aí o Textor diz o seguinte: muito falso. É uma pena que o Globo esteja tendo audiência em cima de boatos. É injusto com os leitores e com nossos torcedores. Não há ambição da minoria pelo controle. Nenhuma, diz o Textor. Tudo o Textor desmente. Não existe nada. Não existe esse negócio de dinheiro que está saindo daqui e indo para o Lyon. Pois é, e o dinheiro foi. Não, porque isso é boato, isso é a imprensa tentando desestabilizar. Ele nunca entra no mérito. É engraçado, todo mundo mente, todo mundo inventa, todo mundo tira do fiofó as paradas, mas o Textor é que tá certo. Todo mundo, quem tá certo é só o John Textor. Assim, eu, sinceramente, gostaria que o Textor, nesse momento, já que a ideia é rebater o que a imprensa está dizendo, vou te dar uma sugestão, Textor. A imprensa, então, está soltando boatos, a imprensa está sendo irresponsável e tudo mais, certo? Convoca uma coletiva. Porque eu não estou vendo o Textor até agora refutar as demais notícias. Foi uma série de reportagens feitas, uma série que foi feita de reportagens ao longo dessa semana. Eu não estou vendo o Textor refutar nada. Ele só vai para a rede social, não, porque isso aí é um absurdo, e não sei o quê, lá. Aí vem a matéria, destrincha todas as lambanças que ele fez. Não, isso é boato, com o aval do associativo, que precisa se explicar. Seu Ducêncio precisa se explicar. E aí ele só joga no ar, não, é boato, não, é conversa.
Venha a público explicar, Textor, então, detalhadamente quais são as mentiras que a imprensa está mostrando nesse momento. Venha desmentir. Se você está tão certo de que a imprensa é mentirosa, de que as matérias são falsas, se baseiam em boatos, não tem substância, não tem solidez, convoca uma coletiva. Por que não? Responda as perguntas, mas não é coletiva controlada, não é coletiva com jornalista parceiro, é com todo mundo. Ó, pau vai quebrar. Vai bater, vai levar. Vai perguntar, vai responder. Vai ser questionado. Temas duros. Temática livre. Pauta livre da coletiva. Olha o trocadilho. Então, faz. Por que não faz? Aí fica só fazendo postzinho. Todo mundo errado. O mundo errado, menos John Textor. O mundo está mentindo e John Textor falando a verdade. Aí fica difícil. Ah, não, nós temos um acordo. Lembra disso, né? Lembra? Mais uma das muitas. Não, está sendo costurado, nós temos um acordo, estamos próximos de um acordo, aí vem a apuração. Não tem acordo nenhum. O pau continua quebrando na justiça. Então, Textor, o negócio é o seguinte, convoca uma coletiva, transparência. A SAF do Botafogo precisa ser transparente. Por exemplo, cumprindo prazos da divulgação dos seus balanços. Não é? O torcedor precisa entender qual é a situação real do clube hoje. Então não adianta ficar nessa de tentar controlar a narrativa sem botar a cara e dar uma satisfação para o torcedor. E ir a fundo nos temas, nos assuntos. Não adianta só postzinho de rede social, sabe? Porque, na boa, tem alguma coisa esquisita, né? O Textor no Lyon era execrado pelo torcedor, o Textor foi vaiado lá no time da Bélgica, a galera do Crystal Palace hoje quer ouvir falar no diabo do que ouvir falar do Textor, e começa o processo de desgaste agora com parte da torcida do Botafogo, que já tá ficando de saco cheio também. Pois, é o mundo contra o Textor, então. É um mundo contra ele. Tá difícil entender. Porque ele só desmentiu esse ponto aí. De tudo que foi publicado na semana, da suposta tentativa dos acionistas minoritários aumentarem o controle do Botafogo. De resto, ele não se manifestou sobre nenhum outro tema. Nenhum outro tema. O que eu quero muito ouvir é o Textor falar sobre as manobras que teriam sido feitas com o aval do Conselho de Administração. Até agora ele não desmentiu. Não desmentiu. Então, meu amigo, tá difícil acreditar na palavra do John Textor nesse momento. Tá bem difícil. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.